Bom dia, hoje é dia 22 de agosto e vamos para o nosso devocional da manhã, em que eu leio Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional, que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir dessa reflexão sobre a sua palavra que se encontra em Cântico dos Cânticos, capítulo 5, versículo 8. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional. Agradeço por estar conosco nessa manhã. Amém, amém, amém. Então vamos lá para o nosso devocional da manhã, começando lendo a introdução da Bíblia Spurgeon do livro Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos. Circunstância da escrita. Este é o Cântico dos Cânticos, isto é, o mais excelente de todos os cânticos, e é de Salomão, escrito na sua mocidade, quando o coração ainda estava inteiro, e o mais lírico dos livros sagrados, aquele que a igreja mais amou e menos compreendeu. É um diálogo entre o esposo e a esposa, com o coro das filhas de Jerusalém, num cenário de vinhas, jardins, especiarias e montes. Há nele a franqueza sobre o amor conjugal que faz correr os fingidos, que os puros recebem com reverência, porque foi Deus quem instituiu o casamento antes de haver pecado no mundo. Alguns quiseram tirá-lo do cânon por causa da sua linguagem. Deus o guardou e a igreja o cantou por milênios. Quem lê estes livros com olhos impuros erra a leitura, e quem o lê com olhos lavados ouve o esposo celeste falando com a sua esposa comprada por sangue. Contribuição para a Bíblia. Nenhum livro da Escritura ensina tanto sobre a comunhão entre Cristo e sua igreja. Sabemos, por Paulo, que o casamento é a figura dessa união. Temos aqui, portanto, um cântico de amor entre o Redentor e os redimidos. E não é doutrina fria. Sobre a união mística, é a conversa de dois que se amam, com saudade e com busca noturna, com ausência e com reencontro. O versículo que resume o livro deveria ser a marca de todo crente. O meu amado é meu e eu sou dele, e ele apacenta entre os lírios. Observa a ordem em que a esposa fala. Primeiro diz que ele é dela, e só depois ela é dele. A alma tímida gostaria de inverter e dizer primeiro que se entregou, mas a segurança não está na nossa entrega, está na pose que temos dele por doação da graça. Digamos primeiro, ele é meu. Repara também na lição sobre a comunhão perdida por preguiça. Ela está deitada, ouve a voz do amado batendo e responde com desculpas. Já me despi, já lavei os pés. Quando finalmente se levanta, ele partiu, e ela o procura pelas ruas da cidade e é ferida pelos guardas. Cristo não deixa de amar a sua igreja, mas retira a sensação da sua presença quando a tratamos com indolência. A comunhão é dele por direito. A doçura da comunhão pode ser perdida pelo nosso descuido. E houve mais alta declaração do livro, porque o amor é forte com a morte, o ciúme é cruel com a sepultura, as suas brasas são brasas de fogo, como as mais veementes labaredas. O amor de Cristo é forte como a morte, e provou-o morrendo. As águas do juízo não o afogaram, e nenhuma quantia de riqueza compraria. Aquele amor não se explica, adora-se. Estrutura, capítulo 1 e 2. O começo do amor. A esposa se declara morena e desejável. Confessa que descuidou da própria vinha e pede que o amado a leve consigo. Ele a chama a mais formosa entre as mulheres e ela o chama
macieira entre as árvores do bosque. Aqui está aquele convite para que o inverno passe e as flores apareçam. Capítulo 3. A busca noturna. Ela o procura pela cidade, não o acha até que os guardas passam e ela o encontra e não o solta. Toda alma que já perdeu a doçura da comunhão conhece esse capítulo por experiência. Capítulos 4 e 5. O elogio e a segunda ausência. Ele descreve a beleza dela parte por parte e declara toda a formosura sem mancha. Depois vem a cena da porta, a demora, o desaparecimento e a busca dolorosa. Capítulos 6 e 7. O reencontro e o louvor mútuo. Ele diz que ela é única entre milhares. E ele declara que seu amor é dela e que o desejo dela é para com ele. Palavra que consola mais que muitos sermões. Capítulo 8. O selo e o fogo. O pedido de ser posto com selo sobre o coração. A declaração sobre a força do amor e o fim como esposa chamando o amado para que se apressem. A igreja termina o seu cântico como termina o Apocalipse, pedindo que ele venha. Spurgeon em Cantares de Salomão. Preguei deste livro mais vezes de qualquer outro livro do Antigo Testamento, e não me arrependo, embora alguns me tenham censurado por isso. Diziam que era assunto delicado para uma congregação numerosa. Respondi que o Espírito Santo não teve escrúpulos de inspirá-lo, e que não seria eu mais puro que ele. O texto que mais amei foi aquele: o meu amado é meu e eu sou dele. Costumava dizer ao meu povo que apressem a dizer a primeira metade, antes da segunda. Muitos crentes andam abatidos porque medem a sua salvação pelo grau da sua entrega. E a entrega deles é fraca, como a de todos nós. Começando por ordem, a esposa começa, ele é meu. Depois a alma se entrega com alegria. O quinto capítulo me repreendeu muitas vezes. Já fui aquela esposa indolente com a alma deitada e as desculpas prontas, ouvindo meu senhor bater e não me levantando. E paguei o preço. Dias de púlpitos secos, orações sem asas, ferido pelos guardas nas ruas da cidade. Crente, não trates com descaso a voz que bate. E nos meus últimos anos, com o corpo gasto, tem sido este livro o meu conforto mais doce. Não me sustenta agora a controvérsia, nem a estatística da congregação, nem os sermões expressos. Sustenta-me saber que o amor do meu Senhor é forte como a morte, que muitas águas não podem apagar. Quando eu já não puder mais pregar, ainda poderei dizer: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Cristo não é apenas algo belo, ele é totalmente desejável. Cada detalhe dele atrai a alma redimida. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro Cântico dos Cânticos, Cantares de Salomão. Conjuro-vos, ó filhos de Jerusalém, se encontrardes o meu amado, o que lhe direis? Que desfaleço de amor. Cântico dos Cânticos, capítulo 5, versículo 8. Tal é a linguagem do cristão que arqueja após comunhar com Jesus. Desfalece pelo Senhor. Almas graciosas jamais estão perfeitamente descalçadas, a não ser que estejam em estado de proximidade com Cristo, pois quando estão longe dele, perdem sua paz. Quando mais perto dele, mais perto da perfeita calma do céu. Quando mais perto dele, mais pleno fica o coração, não apenas de paz, mas de vida, vigor e alegria, pois todos estes dependem do relacionamento constante com Jesus. O que é o sol para o dia, o que é a lua para a noite, que o orvalho é para a flor e Jesus é para nós, o que o pão é para a fome e a roupa para o nu. A sombra de uma grande rocha para o viajante em terras exaustivas é Jesus Cristo para nós. E, portanto, se não somos um com ele intencionalmente, é pouco admirar se o nosso espírito clamar nas palavras do cântico: conjuro
Vos, ó filha de Jerusalém, se encontrardes o meu amado, que lhe direis? Que desfaleço de amor. Este anseio imenso por Jesus tem consigo uma bênção. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, e, portanto, extremamente abençoados são aqueles que têm sede do justo. Bendita é esta fome, considerando que vem de Deus, se não tiver a bem-aventurança totalmente desabrochada de ser cheio. Buscarei a mesma bem-aventurança em seu doce botão de flor, no vazio e na avidez, até que seja pleno de Cristo. Se não consigo me alimentar de Jesus, eu me colocaria à vizinhança do céu para ter fome e sede dele. Há algo de sagrado nessa fome, considerando que cintila entre as beatitudes de nosso Senhor. Mas a bênção envolve uma promessa. Este tem fome, serão fartos daquilo que desejam. Se o próprio Cristo, então, não nos faz ansiar por ele, ele certamente satisfará este anseio, e quando ele vier a nós, certamente virá o que doce será. E esse é o devocional da manhã. Mais tarde, entre 8 e 9 horas, nós voltamos com o devocional da noite. Agradeço a participação de todos. Que Deus te abençoe nesse sábado. Amém, amém, amém.